tudo bem com vocês? Eu sou Diana Quiroga, do Mimabela Atelier, e você está no canal da Bianco. Você já conhece a nova coleção digital da Bianco? Essa aqui é uma das estampas da nova coleção, tá? Nós vamos trabalhar uma peça em cima dessa estampa hoje. E a Bianco oferece também já o composê para a estampa. Aqui eu tô com duas cores, o verde, o laranja e o rosa, o pink, né, que tem aqui na nossa estampa. Vamos lá para o passo a passo? Aqui, ó, nós vamos precisar de um retângulo. Aqui eu coloquei a estrutura de uma manta R1. Esse retângulozinho aqui, ele tem 19 por 16, 19 por 16. Esse tem 16 por 6. E esse tem 25 por 6, certo? Todos estão com a manta R1 aqui, tá bom? Vocês podem usar o estruturador que vocês preferirem. Nós vamos precisar também de dois forrinhos para essas duas partes aqui. O meu forrinho eu sempre corto um pouquinho maior, em todas as bordinhas eu corto um pouquinho maior, tá? Isso é opção minha. Se você quiser cortar do mesmo tamanho, ele também dá certo. Só dá um pouquinho mais de trabalho, mas também dá certo, tá? E aqui o forrinho maior, a gente tem uma margem de segurança maior, tá bom? Então, o que a gente vai fazer aqui agora, ó? Esse pedacinho aqui, que é de 6 por 16, nós vamos aplicar um zíper aqui. E o meu zíper, eu vou tirar um pouquinho maior, só para encaixar o meu cursor. Um pouquinho maior que a minha tirinha aqui de tecido, certo? Aqui a gente corta um pedacinho aqui do dentinho, só pra gente encaixar melhor o nosso cursor aqui, ó. Eu vou deixar ele aqui centralizado aqui e vou alinhar aqui em cima. Vou alinhar aqui, ó. Então, o meu cursor, o meu zíper, ele tem que estar um pouquinho maior que o meu retângulo aqui, ó. E aí, eu vou ver pra onde é que o meu cursor, ele tá fechando pra cá. Então, essa é a parte de cima da minha peça, essa aqui é a parte de baixo. Nessa parte de baixo aqui, eu vou colocar o meu terminal. Esse retângulozinho aqui, ele tem 4 por 4. O direito virado pra cima, vou posicionar o meu zíper aqui. E esse aqui, o outro, direito virado pra baixo, vou sobrepor aqui. E vou passar uma costura aqui. Um pé de máquina aqui, com retrocesso, início e final. Feito isso, a gente faz o pesponto agora, em cima do tecidinho aqui. Pronto, fica desse jeito aqui. E o meu zíper, ele tá fechando pra cima, certo? Abre pra baixo, fecha pra cima. Agora, a gente vai pegar o nosso tecidinho aqui, que já tá com a manta, e vai sobrepor aqui, ó. Vai virar aqui em cima. Antes, eu vou cortar o excesso aqui desse tecidinho. Da minha costura que eu fiz aqui de pesponto, eu vou fazer uma marcação de 1,5 cm aqui, ó. Da costura pra baixo, 1,5 cm. E vou cortar aqui, ó. Então, esse pedacinho aqui, ele tem 1,5 cm aqui, certo? E aí, a gente vai posicionar esse tecidinho aqui, ó. Alinhar aqui embaixo o tecidinho.
e alinhar aqui na extremidade. E daí a gente vai passar uma costura de segurança aqui, ó. Corta aqui o excesso e ele fica desse jeitinho aqui. Agora a gente vem com um forrinho, sobrepõe aqui e faz uma costurinha já rente com os dentinhos do zíper. Aqui afasta o carrinho do zíper, aqui o cursor. Aqui novamente. Pronto. E aí a gente joga o nosso forrinho pra trás, assim. E faz o pés-ponto aqui, ó. Nessa parte aqui, a gente fecha esse forrinho aqui com uma costurinha. E pode cortar o excesso aqui, ó. E aí, fica dessa forma aqui a primeira parte da nossa peça. Agora, a gente vem com essa parte aqui do nosso retângulo, que ele tem 19 por 16. E aí, como eu já coloquei a minha etiqueta aqui, eu tenho que saber que essa parte, ela vai ficar pra cima, né? Pra cá, pro meu lado. Ou seja, ela tem que encaixar assim, ó, aqui em cima. Só virar pra cá. Alinha aqui todo mundo. Faz uma costura de segurança aqui na bordinha. Aqui, ó. E a gente vem com o nosso forrinho, sobrepõe aqui e faz a costurinha agora rente ao dentinho aqui do nosso zíper. Feito aqui a costura, a gente vira aqui, ó, pra cá. E aí, faz a costurinha de pés-ponto aqui, ó, alinhando bem o forrinho, pra ele ficar bem retinho aqui. Aqui, eu já aproveito, fiz uma costura em toda a volta, e aí eu refilo o nosso excesso aqui do nosso forrinho, ó. Aqui também eu já posso refilar esse excesso de zíper que ficou aqui. E aí, a nossa frente tá ficando assim. Eu vou só prender aqui esse zíper. Tá ficando dessa forma. E aí, a gente vem agora
com o zíper daqui, ó, da parte superior da nossa peça. Aqui, ó, eu peguei 2 retângulos de 4 por 4, aí eu dobro aqui no centro, ó, vinco, dobro pra dentro até o meio, o outro lado, e faço uma canaletazinha, tipo um viés, aqui, ó, desse jeito, pra gente encaixar aqui no nosso zíper. Aqui também a mesma coisa, dobro até o centro, a bordinha, a outra bordinha também, e dobro mais uma vez. E aí vai ficar assim. Esse terminal aqui é diferente desse outro que nós fizemos aqui, certo? Uma dica também para vocês é a gente colocar aqui na borda do nosso zíper. Esse meu zíper aqui, ele é um pouquinho menor que a minha peça. Por quê? Porque ele vai ter o terminal aqui. Então, a minha peça aqui de extensão aqui de comprimento, ela ficou com 23,5. E o meu zíper, ele tem 21, certo? Então, é 1 centímetro para cada lado menor, tá vendo? Aí, o que foi que eu fiz aqui? Eu coloquei um pedacinho de fita dupla face aqui de um lado e do outro nas 4 extremidades, para facilitar o encaixe aqui do meu terminal. Então, eu vou tirar aqui, ó, a película de um lado e do outro. Aqui. E aí, eu vou encaixar aqui, ó, a minha tirinha de tecido aqui. Venho com ela e encaixo exatamente aqui, ó. E aí, ela fica bem retinha, cobre totalmente a fitinha dupla face que eu coloquei exatamente, ó. Deixa eu ver quanto tem aqui. Meio centímetro, um pouquinho menor que o meu zíper, só para segurar o meu tecidinho aqui. E aí, facilita o nosso trabalho, porque agora a gente vem fazer um pés-ponto aqui. Vou repetir isso desse lado aqui também, a mesma coisa. Vou tirar a película, vou colocar o meu tecidinho e vou fazer um pés-ponto aqui, como eu vou mostrar nesse aqui, ó. Tem pessoas que tiram o tecidinho do tamanho do zíper. Eu gosto um pouquinho maior, porque aí eu tenho uma margem de segurança maior, tá bom? Deixa eu dar só um retrocesso aqui. E aí, eu vou repetir esse processo desse lado aqui, tá? Aqui, ó, fiz o terminal, achei o centro aqui. Só a gente dobrar aqui, achar o centro. Aquela nossa faixinha de cima, a gente vai marcar 1 centímetro aqui na bordinha. Passar uma costurinha aqui. Cortar aqui um pouquinho. Pra ela ficar do tamanho da nossa peça aqui, certo? Agora, a gente vai posicionar, achamos o meio aqui da nossa peça, ó, tá marcadinho aqui. E aí, a gente vai posicionar o nosso zíper aqui em cima, ó. Marcação com marcação, é só sempre virar o zíper fechando pra esquerda. É só virar aqui em cima, unir aqui as marcações. E aí, a gente vai passar uma costura de segurança aqui na bordinha.
margem aqui é o suficiente para o meu calcador aqui, se a minha máquina for industrial, né? No caso, eu estou usando um calcador de zíper. Se você precisa de uma margem de uma doméstica, por exemplo, você tem que deixar aqui de margem 1 centímetro. Então, ao invés desse zíper ter 21, ele tem que ter 2 centímetros a menos, um para cada lado, certo? Porque senão você não tem como fazer a costura de finalização da peça, tá bom? Ao invés de ter, por exemplo, a peça tem 20, o corpo da peça tem 23. Tem 23,5. Então, o seu zíper tem que ter 19 centímetros para a gente ter uma margem maior aqui para o acabamento da nossa peça, certo? Eu, como preciso pouquinho, porque o meu calcador, ele é de zíper, então eu deixei só o suficiente para passar a minha costura, tá bom? Agora, a gente vai pegar o nosso forrinho, sobrepor aqui e fazer a costura rente ao dentinho do zíper. Feita a costurinha aqui de segurança do nosso zíper, a gente vai colocar aqui um tecidinho nessa parte aqui para servir de acabamento para esse nosso bolsinho aqui, certo? Então, o que eu faço? Eu pego um tecidinho um pouquinho maior e vou vir passar uma costura em toda a extensão aqui, ó. Eu preciso disso porque quando eu abrir esse meu zíper aqui, ele ter o acabamento perfeito aqui do meu bolsinho, certo? Agora, eu venho com outro forrinho do mesmo tamanho, que vai ser o forro dessa parte aqui, sobreponho aqui e faço a costura agora rente ao dentinho do zíper. E como é que eu vou saber onde eu vou costurar? A gente senta o dentinho do zíper aqui com a mão. E é só costurar rente aqui. E aí, a gente faz da mesma forma. Vira pra cá e faz o pesponto aqui. Esse acabamento aqui nesse nosso zíper, ele pode ser feito dos dois lados, tá? Quem quiser faz dos dois lados, esse terminalzinho aqui. Coloca o forrinho todo retinho aqui atrás. E faz o pesponto aqui. A nossa frente tá prontinha aqui. E agora, a gente vai fazer a parte das costas aqui, para unir aqui e fechar a nossa peça, tá? O zíper e os terminais, da mesma forma que nós fizemos o primeiro, ó. Vou sobrepor aqui, ó, um, direito com direito. Repetir o mesmo processo aqui, ó. Pra gente finalizar aqui nas nossas costas, tá? Esse meu zíper aqui, ele tem 21 centímetros e os terminais 4 por 4, tá bom? Essa minha faixinha aqui tem 6 por 20... Tem 6 por 24. E essa base aqui, né, esse outro retângulo tem 14 por 24. Certo, ó? Mesmo tamanho aqui.
eu vou fazer a finalização do zíper aqui e volto pra gente montar o zíper aqui nas costas da nossa peça, certo? Aqui, ó, fiz o acabamento aqui nas extremidades do meu zíper e agora eu só vou virar ele aqui, já achei o centro, ó, centro com centro, e vou passar uma costura de segurança aqui na bordinha. Agora, eu coloco meu forrinho aqui. E vou tombar pro outro lado e fazer o pesponto aqui, como a gente fez na frente da peça. Vou refilar daqui a pouco, tá bom? Fica mais fácil. E aí, a gente vai repetir agora, colocar a nossa faixinha aqui, ó. A gente vai achar o centro aqui, já achei o centro na peça. Eu vou sobrepor aqui, ó, marcação com marcação. Por aqui, vou fazer a costurinha de segurança. Vou posicionar o forrinho da parte de cima, que é um pouquinho maior também. Vou fazer a costura. Agora, eu puxo aqui o meu forrinho pra cá e a parte de cima pra cá. E faço meu pesponto aqui também. Aqui eu vou passar uma costura. E aí, agora é só refilar tudo que tiver de excesso aqui. A parte das costas aqui tá prontinha, um pouquinho maior que a nossa frente, mas é de propósito, porque agora eu vou posicionar ela aqui e vou ver onde eu posso diminuir um pouquinho, ó, pra ficar todo mundo do mesmo tamanho. Agora eu venho, por que eu faço isso? Porque depende da margem de costura que cada um da gente usa. Aí, eu tô fazendo assim para que vocês não tirem menor e perca a peça. Então, eu vou precisar cortar um pouquinho aqui, ó. Se você usar um calcador com a margem... calcador da doméstica, por exemplo, que a margem de costura é maior, aí você não perde a peça. Agora ela tá do mesmo tamanho, ó. Tá aqui prontinha. E agora nós vamos montar a nossa peça, unir as duas partes. Aqui nós vamos fazer o mesmo processo, colocar um forrinho aqui para deixar essa parte aqui bem acabada, para quando abrir o zíper, ela ficar com bom acabamento. Então, eu vou pegar o mesmo pedacinho de tecido aqui, laranja, vou colocar aqui e vou passar uma costura em toda a volta aqui, prendendo esse tecidinho aqui, como a gente fez aqui, ó, certo? A gente fez desse lado aqui. E quando a gente abre aqui esse zíper, ó, ele fica com acabamento embutido em toda a parte do nosso bolsinho, tá bom? Eu vou fazer isso aqui e já mostro pra vocês. Aqui, ó. Coloquei o forrinho aqui, fechei o meu zíper. E quando eu abrir aqui, ele vai estar acabado. E agora, a gente vai finalizar aqui, ó. Frente com costa aqui, alinhando, centralizando aqui. Vou passar uma costura de segurança aqui. Ó. Frente com frente, sobrepõe, passa a costura de segurança. E aí, agora, o nosso forrinho aqui. Faz a costura agora definitiva, rente ao dentinho. Pronto. Feito isso, faz o pesponto agora
nessa parte aqui. Traz o forrinho todo pra trás. E faz o nosso pesponto aqui, ó. Pronto, feito isso, agora a gente vem, ó, direito com direito, exterior com exterior aqui. Alinha todo mundo. E aí a gente vai passar uma costura, fechando aqui em toda a extensão da nossa peça, deixando uma abertura aqui no forro, de mais ou menos uns 10 centímetros pra gente desvirar a nossa peça. Se por acaso tiver uma parte aqui maior que outra, é só refilar aqui, faz a costura e no final a gente faz o arredondamento, tá bom? Eu fiz a costura em toda a volta e agora eu vou arredondar aqui essa pontinha aqui. Se você não tiver uma régua dessa, pode usar o cone da linha, que é a mesma margem aqui. Se a sua máquina for uma doméstica, ela não aguentar costurar muitas camadas, você pode estruturar essa peça com um nylon acoplado, porque ele é mais leve, aí você consegue costurar numa doméstica. Aqui eu tô usando uma R1 e tô numa industrial. Agora é só desvirar aqui, ó. E aí é só jogar assim, ó, com a mão, a gente joga as pontinhas pra dentro e passa uma costura reta aqui. Eu vinco aqui na mesa, ó, e aí eu passo uma costura reta aqui, ó. Quem quiser fechar com pontinhos à mão também, é uma opção, tá? Vou jogar pra dentro, no forrinho, organizar todo mundo. Vou passar ferro ali na peça. E venho mostrar pra vocês ela já passadinha, tá? E a peça fica assim. Olha como ela fica fofinha, ó. Aqui tem um bolsinho. Você consegue colocar o celular aqui, ó. Aqui. Ela fica toda embutida, toda acabadinha. Cabe até maior que esse, porque esse espaço aqui também é aberto, ó. Tem o bolsinho das costas, de fora a fora, que também cabe um celular, ó. Porque ele vem até aqui, ó. E tem a parte dela própria, né? No caso, a parte maior. Que cabe celular, carteirinha, para cartão, o que você quiser. Se quiser, dá pra fazer uma alcinha de mão aqui, colocar uma meia argola aqui, um tirantezinho e fazer uma alcinha de mão. E ficou dessa forma. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho. Essas medidas foram só sugestões. Vocês podem fazer essa peça do tamanho que vocês quiserem, maior. Se quiser menor também dá pra fazer, é só diminuir as medidas, tá? E os terminais aqui é pra que a peça fique bem retinha assim, ó, bem retilínea assim, ó. Tá vendo? Bem retinho, ó. Aí o acabamento fica perfeitinho aqui, certo? Aqui também, ó, é pra ter um acabamento bonito aqui. Aqui também dá pra fazer esse mesmo acabamento, mas como a gente sobrepõe aqui, ó, fica legal. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Até a próxima.